Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, amados de Jesus, shalom àqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e é um prazer estar conosco, estar convosco novamente, nesta noite de sexta-feira, e declarar a palavra poderosa, uma palavra de amor, uma palavra tremenda do nosso Jesus Cristo, do nosso Senhor, do nosso Deus poderoso, que nos traz a oportunidade a cada dia de estarmos na sua presença. Esta palavra está em Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1, nós vamos ler apenas um versículo. O versículo 9 diz assim: Não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amados, esse texto, no capítulo 1, o versículo 9, está dando uma sequência no chamado de Josué. Josué caminhava com Moisés e na morte de Moisés, de repente, tem que assumir o cargo de Moisés. E de repente ele também pensa, como eu e você pensamos às vezes, eu não sou capaz. Não há possibilidade de eu assumir a função desta pessoa ou o que ele fazia. Eu não posso conduzir este povo mais, porque eles já estavam chegando à terra de Canaã, eles já estavam chegando à terra prometida, já estavam para entrar na terra prometida. E de repente, Moisés não podia entrar. Moisés não foi concedido a Moisés entrar. Porém, Moisés foi o maior legislador na trajetória do povo de Israel pelo deserto até a terra prometida. Porém, Josué, nesse determinado momento agora é chamado para concluir os preceitos, a determinância, a ordenança de Deus junto ao povo. Mas em determinado momento ele deve ter declarado a Deus, e declarou certamente: eu não sou capaz e eu não posso. Não há possibilidade. E ele fala assim, no versículo 5 fala assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, Deus já está dando uma regra absoluta, uma direção absoluta a Josué. Josué, eu não te deixarei e nem te desampararei. Ou seja, eu sou contigo. Eu sou o Deus que determinou que agora você vai seguir, que você vai conduzir, e eu estarei contigo. Mas certamente o coração de Josué estava aflito. Algumas vezes, em alguns momentos da nossa vida, amados, nós temos uma direção, uma decisão a ser cumprida, uma decisão a ser estabelecida. Algo que está abalando a minha estrutura, a tua estrutura, que você precisa decidir. Mas você precisa colocar diante de Deus para que Ele fale o que é melhor para você, mas você precisa desejar ouvir a voz dEle. Porque algumas vezes eu não quero ouvir, eu exponho a Deus, eu coloco diante de Deus, mas não quero ouvir a resposta de Deus. Porque às vezes a resposta de Deus parece ser muito dura, mas não é que ela seja dura, é que ela vai dizer a verdade. E a verdade às vezes confronta o quê? A mentira ou a coisa errada. Então quando ele está falando isso, amado, ele diz: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ou seja, ele está dizendo: se você ouvir a minha voz, se você ouvir a minha ordenança, os meus preceitos, os meus caminhos, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Então ele está dizendo que ele é o caminho correto de todas as coisas, o caminho perfeito. Ele é o caminho, a verdade, ele é a verdade absoluta, a verdade plena, a verdade que não condena, a verdade que é absolutamente real, pura, verdadeira. O caminho, a verdade e a vida. E quando o caminho te leva
não te leva à perdição, quando a verdade não te leva à perdição, você está com Ele, porque Ele é a vida. Então essa plenitude do que Deus está falando, da mesma forma que Ele falou a Josué. Josué, você tem um chamado. Filho meu, você tem um chamado e pode estar falando contigo também, amado, nesse exato momento. Filho, você tem um chamado, mas apenas confie, ser forte e corajoso, confie em mim. Absolutamente tenha convicção de que eu posso fazer na tua vida, do que eu sou na tua vida. Se você tem convicção ou ainda tem dúvidas, amados, de quem é Deus, busque-o mais intensamente, para que você possa provar da mesma forma que ele declarou a Josué. Não te cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus tem uma afirmação, uma promessa absoluta. Se você medita nessas palavras, exerce essas palavras, o teu caminho prosperará e serás bem-sucedido. É uma ordenança, é uma palavra de Deus tremenda, a qual ele declarou a Moisés, mas esta palavra não serve só para Moisés, amados. Era para um tempo específico, para uma passagem específica, sim, mas todas as vezes que nós nos depositamos a confiança plena no Senhor, entendemos que esta retidão de Deus é tão tremenda e tão absoluta que ele diz para mim e para você: medita dia e noite nesta palavra, sê fiel à minha palavra e eu vos farei prosperar e o seu caminho será bem sucedido. Seja fiel à minha palavra e somente confie, porque eu estarei contigo. Assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Jamais, amados, ele deixará você, jamais ele te desamparará, porque ele é perfeito, é absoluto. E ele dá uma palavra de comando a Josué no versículo 9, que é algo tremendo. Não te mandei eu, ou não te mandei eu, é esta versão que declara aqui no texto, amado. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, nem que você esteja no vale ou próximo ao vale da sombra da morte, não temas, ele é contigo. Parece que tudo está errado, parece que tudo está te conduzindo para a morte, no vale de ossos secos, mas quando o profeta declara, em Ezequiel 37, Deus pergunta a ele, poderia estes ossos reviverem? O profeta olhou o vale cheio de ossos secos e sequíssimos, a palavra de Deus diz. Não havia vida, não havia nada. Parecia um deserto de ossos sequíssimos. E esses ossos pareciam um amontoado de ossos desperdiçados e não havia nada ali, a não ser morte, a não ser escuridão, a não ser trevas. Mas ele olha para aqueles ossos e fala, profetiza vida a eles. E quando profetiza, esses ossos passam a ter tendões, passam a ter carne e passam a ter pele para que haja sustentação. Mas além disso precisou o sopro do fôlego de vida, soprou o espírito de vida naqueles ossos e reviveram. E foi um levante de um numeroso exército para a glória de Deus. Esse Deus é tremendo, amado. Esse Deus é tão poderoso que, independentemente que o vale pareça ser sequíssimo, um vale de ossos secos ou um vale de sombra de morte na minha e na tua vida, talvez o teu coração esteja aflito, talvez você esteja perdido nas suas intenções ou nos seus pensamentos, mas Deus diz: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares, Ele é contigo aonde você estiver, amados. Interprete bem e discirna essa palavra. Talvez você entenda, mas se eu estiver no bar, se eu estiver no pecado, Ele está comigo, realmente Ele te ama. Mas Ele não faz parte dos seus erros não, amado. Não mude
a trajetória ou a direção da palavra. A direção é absoluta. Eu estou contigo, não te mandei eu. Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes. Quando você e eu estamos na presença dele, buscando intensamente, ser forte e corajoso, porque se você está agora próximo ao deserto, ou está num vale de ossos secos, ou num vale da sombra da morte, não temas, porque ele é contigo. Entenda, seja forte e corajoso, porque ele te alcançará e te ajudará. E neste momento você pode estar passando por isso, amado. Eu não sei o que você está passando agora, mas eu sei que se você permanecer no Senhor, Ele estabelece a força dEle em você. Ele te supre das necessidades e te tira do vale de ossos secos, do vale da sombra da morte, para te colocar novamente junto a Ele, próximo a Ele, para que Ele conduza a tua vida e te proteja em todo o tempo. Ele é o teu supridor, o teu mantenedor, aquele que te capacita, que te dá força, amado. Entenda isso. Nós somos muito fracos sem Ele, extremamente fracos. Mas se eu confiar no Senhor, eu vou ser forte e corajoso para que o poder dEle, que se aperfeiçoa na minha fraqueza, possa superabundar e eu possa glorificar esse Deus vivo que outrora eu não conhecia ou não entendia. Que você, amado, entenda isso nesta noite e que esse final de semana seja poderoso para você na presença de Deus. Glorifique a Deus, entenda isso e deseje ardentemente estar na presença dEle. Que a graça do Senhor, a paz do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.